Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é a ressurreição. O assunto da nossa manhã hoje será a ressurreição. Porém, nós não vamos falar sobre uma ressurreição espiritual, e sim sobre a ressurreição física, ou seja, a ressurreição do nosso corpo. Esse assunto, inclusive, é citado na penúltima frase, se não me engano, do credo apostólico. Lá diz, creio na ressurreição, quem sabe? Como é que diz lá no credo? Creio na ressurreição da carne. Lá está citada a palavra carne, ou seja, do corpo. Você crê na ressurreição da carne, do corpo, que nós, aqueles que morrerem, voltarão em corpo, em carne mesmo? Sabemos que algumas pessoas não creem. Não acreditam nisso. Creem que morreu, acabou. Não existe mais volta de ninguém, ressurreição de ninguém. Mas e a Bíblia? O que é que a Bíblia nos ensina sobre isso? Existem vários textos que falam sobre esse assunto e hoje eu quero ler com vocês um dos mais claros versos da Bíblia sobre ressurreição física, ressurreição corporal. Por favor, abra comigo a palavra de Deus lá no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo de número 12. Daniel é o último dos profetas maiores, chamados porque são os mais conhecidos. Daniel, capítulo de número 12. Vamos ler os versos 2 e 3. Daniel, capítulo 12, versos 2 e 3. Esperar que os irmãos encontrem. Aproveitar para dar as boas-vindas a todos, os que estão aqui presentes também, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, que tenhamos um tempo proveitoso de crescimento na palavra do Senhor. Amém? Daniel 12, versos 2 e 3. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, a qual diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Vamos orar. Pai querido e amado, Senhor, mais uma vez nós pedimos permissão para entrar em Tua presença, Senhor, primeiramente para pedir perdão pelos nossos pecados, os conscientes e também os inconscientes, que o sangue do Senhor Jesus esteja a nos lavar, Senhor, no dia de hoje, a nos limpar, a nos consagrar mais e mais ao Senhor, porque esse é o nosso desejo. Por isso estamos aqui, Senhor, neste dia, para pedir perdão, também para agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido, aquelas que nós conseguimos enxergar, Senhor, e aquelas que nós nem enxergamos, Pai. Mas o Senhor tem demonstrado o Teu cuidado por nós, o Teu amor. Por isso agradecemos pela vida eterna que o Senhor nos promete e nos ensina, Pai, como ter. Pai, neste momento nós pedimos que o Senhor abençoe esta meditação na Tua palavra, que ela seja de edificação para cada um de nós, de fortalecimento das decisões que temos tomado, que possamos permanecer nelas, e aquelas que ainda não tomamos, Senhor, que possamos tomar para a Tua honra e glória e também para a nossa salvação. Muito obrigado, tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Irmãos, esses dois versículos que nós lemos, eles falam sobre alguns tópicos muito importantes. E são os tópicos que nós trataremos hoje. Primeiro, aqui eu vejo o que vai acontecer com todos, com todas as pessoas. Segundo, aqui eu vejo o que vai acontecer com alguns. Terceiro, o que vai acontecer com outros. Quarto, o que nós podemos ser. E quinto, o que nós podemos fazer.
Tudo isso em apenas alguns minutos, ok? Então, em primeiro lugar, o que acontecerá com todos? O que vai acontecer com todas as pessoas? Verso de número 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Primeira coisa que eu acho interessante aqui nesse início do verso 2 é a palavra muitos. Isso levanta uma pergunta que eu quero passar para vocês. A pergunta é: quantos mortos irão ressuscitar? Muitos ou todos? Todos ou muitos? Vou ler o verso de novo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Aqui está falando sobre aqueles que vão ressuscitar. Os mortos que vão ressuscitar. A pergunta é: quem vai ressuscitar? Certo, mas qual o número? Muitos ou todos? Algumas pessoas acreditam que nem todos os mortos ressuscitarão. Por exemplo, a seita das Testemunhas de Jeová dizem que alguns mortos vão permanecer mortos para sempre. Deus não vai ressuscitar os ímpios. Aquelas pessoas que realmente morreram em rebeldia contra Deus, Deus não vai ressuscitá-los para nada. Eles vão continuar mortos. Testemunhas de Jeová ensinam isso. Mas o que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos? Sobre o número daqueles que serão ressuscitados? Alguém lê para mim? João, não desmarca aí na sua Bíblia, Daniel, é o nosso texto base dessa manhã. Mas nós vamos ler também outros textos para entender a palavra de Deus. Alguém lê bem alto João 5, 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Quem encontrar primeiro pode ler, por favor. Bem alto. Agora lê de novo só o 28, Vinícius. Quem pode me dizer o que o verso 28 nos ensina? Palavra de Jesus. Ele está ensinando às multidões. E ele diz algo aí sobre os que se acham no túmulo. Todos, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, no túmulo, ouvirão a sua voz e sairão. Ou seja, esse versículo é bem claro em nos ensinar que todos aqueles que estiverem no túmulo, que estiverem na morte, ouvirão a voz de Jesus e sairão. Aí não é uma parte dos que estão mortos, mas todos. E aí o verso seguinte vai dizer: justos e injustos. Ok? Isso é reforçado pelo apóstolo Paulo em uma das defesas que ele faz em Atos 24 e 15. Outro irmão lê para mim. Atos 24 e 15. Livro seguinte, depois de João vem Atos. Sem desmarcar Daniel, ok? Quem encontrou pode ler. Atos 24 e 15. Gerlando. Opa! Peraí, tem gente que acha que só os justos vão ressuscitar, só os crentes em Cristo. Paulo diz que nós temos esperança de ressurreição, tanto de justos como de injustos. Então, quem vai ressuscitar?
Que mortos irão ressuscitar? Todos os mortos irão voltar a viver. Claro, para serem julgados e depois irem cada qual para o seu destino. Mas todo morto vai ouvir a voz do rei, vai se levantar para se encontrar com ele. Disso ninguém vai escapar, nem os vivos e nem os mortos. Amém? Entendido até aqui? Só que aí surge uma pergunta, pastor, mas por que lá em Daniel, ao invés de todos, tem a palavra muitos? Porque alguns estarão vivos. Certo, mas lá está falando dos que dormem no pó da terra. Vai dizer, meu irmão. Muitos dos que dormem no pó da terra. Ele não está falando de muitos dos seres humanos ressuscitarão. Mas muitos dos que... É como se eu estivesse dizendo, Suiane. Muitos dos que estão mortos ressuscitarão. Mas se são todos, porque ele diz muitos. Mas até os que serão arrebatados, eles vão ter que ressuscitar primeiro para serem arrebatados. Ele não morreu. Pois é, mas aí está falando dos que morreram. Muitos dos que morreram ressuscitarão. Para ressuscitar, primeiro tem que morrer. Por que muitos? Porque não todos, nós aprendemos pela Bíblia que todos os mortos ressuscitarão. Não está falando de seres humanos aqui. Está falando dos mortos, dos que morreram. Vamos já falar como ele se refere à morte. Mas a minha pergunta é, por que Daniel não escreveu todos, e sim muitos, se o restante da Bíblia diz que são todos? Eu creio que o motivo, irmãos, é para mostrar o número de todos, ou a grande quantidade de todos. Porque, por exemplo, digamos que num grupo tem 3 pessoas. Aí você marca uma reunião com os 3. E os 3 comparecem. Você pode dizer o quê? Todos os 3 compareceram. Mas todos o quê? Os 3. É um número pequeno. Às vezes a Bíblia se refere a todos, usando a palavra muitos, para mostrar que todos é um número gigantesco. Ou seja, é um grande número. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Jesus, lá em Mateus 24, se não me engano, verso 14, diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, quantos são chamados por Deus para a salvação? Vocês creem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna? Deus chama quantos seres humanos para a salvação? Todos. Mas Jesus usa a palavra muitos. Por quê? Porque ele quer fazer um contraste com poucos. Então, são todos, porém, ele quer chamar a atenção para a grande quantidade do todos. Por isso, ele usa a palavra muitos. São todos. E os todos são muitos. Ok? Então, nós precisamos ligar um versículo a outro para podermos entender o que o texto está falando. Então, essa é a primeira coisa que chama a atenção aqui em Daniel. Muitos, se referindo a um grande número dos todos. Aí, a segunda coisa que me chama a atenção é a maneira como ele se refere aos mortos. Quais são as palavras que ele usa? Muitos dos que dormem no pó da terra. O pó da terra é a própria terra. Deus disse: tu vieste ao pó e ao pó tornarás. Nós somos enterrados na terra, nós fomos tirados da terra e nós voltamos para a terra. Porém, aqui diz dos que dormem. Quando nós morremos, nós ficamos conscientes ou inconscientes? Interessante, né? Esse é um assunto, irmãos, que divide opiniões. Alguns cristãos acreditam que, após a morte, a alma do crente continua consciente, em um local com Deus, né, separado, ou com Deus ou sem Deus. É a ideia da alma consciente.
Outros cristãos, porém, acreditam no sono da alma, no sono da morte, que ao morrer, ninguém fica sabendo de nada, como alguém que está dormindo. Não sabe nada ao redor do que está acontecendo. E muitas vezes a Bíblia se refere aos mortos como os que dormem. Eles estão dormindo, inclusive nos Salmos, em Provérbios, no Antigo Testamento, muitas vezes no Novo Testamento também, se refere àqueles que estão mortos como os que dormem. E eu acho algo interessante, né? É interessante nós pensarmos que aqueles que morreram vão ficar inconscientes até o dia do juízo ou da ressurreição, quando eles se encontrarão perante o Senhor. Então, alguns creem que quem morre está consciente agora, né? Outros creem que quem morre está dormindo. É o sono da alma. Ok? Então, irmãos, aqui nós vemos o que vai acontecer com todos os mortos. Todos os mortos voltarão a viver. A pergunta é: quando Deus ressuscitar os mortos, todos terão o mesmo destino? Todos irão para o mesmo lugar? Todos receberão a mesma coisa? Isso nos leva para o segundo tópico deste versículo, que é o que acontecerá com uns. O versículo diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para onde? Para a vida eterna. Uns para a vida eterna. Eu pretendo falar sobre a vida eterna em outro momento, talvez hoje à noite. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é essa palavrinha uns. Porque existe uma ideia, irmãos, inclusive de pastores, que acreditam que todos irão para o céu. No final das contas, todo mundo vai acabar se convertendo, todo mundo vai acabar se arrependendo, Deus vai castigar os pecados, e depois de castigar os pecados, até o diabo vai para o céu. Imagina um negócio desse. Para que a gente está sofrendo aqui agora, então, como cristão? Né? Se um dia todo mundo vai para o céu, vamos para o mundão. Para que Jesus veio? Né? Vamos para o mundão aí, um dia a gente vai para o céu mesmo. Né? Então não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia não ensina que todos vão para o céu. Não porque Deus não queira. Eu penso assim. Lendo a Bíblia, eu acredito que não é porque Deus não queira que todos vão. É porque Ele deu livre arbítrio ao ser humano. Nem todos querem ir para o céu. Nem todos acreditam que existe o céu. Por isso, aqui diz, uns para a vida eterna. Né? Inclusive, o texto que o Vinícius leu, no verso 29, que alguns serão ressuscitados para a vida. Foi isso, Vinícius? Ressuscitarão para a vida. Pastor, e os outros? Se uns vão para a vida eterna, e os outros? Terceiro tópico, o que acontecerá com outros? Daniel diz, uns para a vida eterna, e outros, lá no Antigo Testamento já era ensinado isso, viu? Para vergonha e horror eterno. Esse é o ensinamento bíblico. Outros irão para a vergonha e horror eterno. O que é eterno? Qual o significado da palavra eterno? Quando essa palavra aparece associada a Deus, Deus é eterno. Quem acredita que Deus é eterno? O que é que isso significa? Deus não teve começo, por mais difícil que seja entender isso, e Deus não terá fim. Deus não pode ser destruído. Ele é eterno. Em outras situações, eterno significa para sempre. Para sempre, algo que não vai acabar. Porém, existe também o significado de pós-morte. Algo eterno é algo que acontecerá depois da morte. Não algo que não acaba nunca, mas que vai acontecer após a morte. Por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 6, você pode ler em casa. Versos 1 a 3, falam sobre o juízo eterno. Aí eu pergunto, o juízo de Deus
ele vai ser constante, não vai ter fim, ele é eterno. O que significa eterno nesse contexto? Juízo eterno. É um juízo que não acaba e fica constante, julgando a pessoa o tempo todo? Não. Juízo eterno aí significa o juízo depois da morte. Então, em alguns versículos, glória. Em alguns versículos, obrigado, Jean. Eterno significa pós-morte. Juízo eterno, juízo que vem depois da morte. Vida eterna é a vida que vem depois da morte. Ok? Então, o que vai acontecer com outros? Eles ressuscitarão. Para quê? Para vergonha e horror eterno. O que isso nos ensina? O inferno não é aqui. O inferno não é na terra. Tem gente que diz, eu estou no inferno. Não, ainda não. Tem coisa muito pior vindo por aí. Existe uma vergonha, um horror depois da morte. E aí, irmãos, aqui traz uma lição muito importante para nós. Muitas vezes, como cristãos, nós queremos escapar de algumas vergonhas. Hoje em dia tem diminuído isso, principalmente aqui no Brasil, né? Mas eu me lembro que no colégio mesmo eu já me envergonhei de Cristo. Eu me envergonhava de Cristo na minha adolescência. E aí eu vinha para os cultos, e aí no domingo eu ouvia a palavra de Deus, e aí eu tomava uma decisão: Senhor, a partir de amanhã, no colégio, eu vou dizer que eu sou crente. Não vou mais me envergonhar de Ti. Só que aí eu chegava no colégio, aí via os meus colegas lá, contando piadas, né? Aquele jeitão de descrente. E aí eu voltava a ter vergonha de Jesus de novo. Eu era o engraçadão, né? E aí se acaba se apegando a essas coisas, querendo manter o respeito dos colegas, a admiração e tal. E aí eu tinha vergonha de Cristo, acredita? Aí teve um dia que eu fiquei com vergonha de sentir vergonha. Eu disse, não posso mais me envergonhar do meu Jesus. Está na hora de eu tomar uma decisão de realmente mostrar que eu sou cristão. Quem quiser me abandonar, que me abandone. Quem não quiser mais gostar de mim, que não ande, estou nem aí. Escrevi Jesus na minha calça. E aí foi a maneira que eu encontrei, né, de dizer que eu era crente. Escrevi Jesus bem grande. Aí uma menina olhou para mim e disse, tu é crente? Eu disse, sou crente. Aí pronto, a partir daquele momento, eu comecei a não querer mais evitar, irmãos, passar vergonha por causa de Jesus. Porque venhamos e convenhamos, às vezes nós somos tentados a isso. A negar Jesus, a não dizer algo para alguém, não dizer algo no trabalho, não dizer algo na escola, na faculdade. Mas isso é atrasado, isso é coisa de crente, isso é coisa de cristão, né? E aí, tem pessoas que não aceitam Jesus por causa da vergonha que acham que vão passar. Aí evita a vergonha aqui na terra, e o que espera essa pessoa? Uma vergonha e um horror eternos. Uma vergonha e um horror que são piores do que qualquer vergonha que nós possamos passar aqui. Então, o que é melhor? É eu passar vergonha agora, pelo motivo certo, por causa da pessoa certa, e depois ele me livrar de toda vergonha, de todo horror, depois da morte. Eu ir morar eternamente com ele no céu. Né? Então, essa é uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias. Vamos passar vergonha agora com Jesus, se necessário for, ou vamos tentar evitar a vergonha aqui e passar a vergonha no inferno? Porque é isso que vai acontecer com quem rejeita Jesus. Vergonha e horror eterno. E aí, às vezes, tem gente que pensa, não, mas ele me perdoa, ele entende. O que Jesus disse em um dos seus discursos? Em verdade vos digo, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera, também o Filho se envergonhará dele, diante dos santos anjos de Deus. Irmãos, nós somos livres para tomar nossa decisão.
Nós não somos livres, é para escolher o que nós escolheremos das nossas decisões. Então eu posso rejeitar Jesus ou aceitar Jesus agora. O que eu não posso é escolher o que eu vou colher com a minha decisão. Se eu rejeitar Jesus, ele vai me rejeitar. Se eu aceitar Jesus, ele vai me aceitar. Amém? Então esse é um ensino bíblico do que acontecerá com outros. Outros serão ressuscitados. A Bíblia ensina o quê? Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E quem não tiver com o nome escrito no livro da vida, esse será lançado para o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse, capítulo de número 20. Então, irmãos, entendido até aqui? Está difícil entender ou Daniel foi claro? Então, o que vai acontecer com todos os mortos? Ressuscitarão. O que vai acontecer com alguns dos que ressuscitarem? Irão para a vida eterna. O que vai acontecer com outros? Irão para a vergonha e horror eterno. Existem quantos caminhos? 2. Quantas portas? 2. E quem é que escolhe? Somos nós. Mais claro do que isso, impossível. Então, irmãos, aqui no verso 2, Daniel diz o que vai acontecer. Só que ele não para no que vai acontecer. Porque, irmãos, o assunto aqui é escatologia. O que é escatologia? É a doutrina do fim. É a doutrina das últimas coisas. Na Bíblia nós temos várias doutrinas. Doutrina de Cristo, doutrina da igreja, doutrina do Espírito Santo, doutrina da palavra de Deus. E tem a doutrina das últimas coisas, ou seja, escatologia. Eschatos é por último. E aí a escatologia, ela gera uma curiosidade na gente. Né? Pastor, como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Nós queremos saber. Nós queremos saber o futuro. Isso é muito bom, isso é muito importante. Porém, a escatologia não serve apenas para tirar a nossa curiosidade, para matar a nossa curiosidade. A escatologia deve gerar em nós uma transformação aqui e agora. Por que Deus fala sobre o futuro? Para que eu mude o meu presente. Então na Bíblia é sempre assim. Por que Deus fala sobre o arrebatamento? Para que hoje eu fique conformado, eu fique confortado com os crentes que partiram. Porque um dia eles vão voltar a viver. Então, toda a doutrina, todo o ensinamento sobre os fins dos dias, ele deve trazer para mim uma mudança agora, no meu viver agora. E é por isso que o verso de número 3, ele termina falando sobre o que nós podemos ser e o que nós podemos fazer. Amém, irmãos? Nós já entendemos o que vai acontecer, certo? E agora? E agora ele diz o que eu posso ser hoje e o que eu posso fazer hoje. Primeiro, o que nós podemos ser. Verso de número 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. O que é que nós podemos ser? De acordo com esse verso. Sábios. Nós podemos ser sábios, irmãos. Pastor, o que é ser sábio? Existe uma diferença entre sábio e inteligente. Muitas pessoas estão procurando ser inteligentes. E o que é inteligência? É aquela capacidade de entender as coisas, de aprender um idioma, de aprender uma profissão. Tem muita gente inteligente. Mas o que é a sabedoria? É o uso do conhecimento. Com a inteligência eu adquiro conhecimento, com a sabedoria eu uso o conhecimento. Então tem muita gente inteligente que não é sábia. Por exemplo, quem fabricou a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki? Eram pessoas inteligentes? Imagina você construir uma bomba daquele tamanho, né, que faz um estrago daquele. Mas eles foram sábios? Não. Eles não usaram a inteligência deles para a sabedoria. Então, o que nós podemos ser, irmãos? Ter inteligência é bom.
Mas ter sabedoria é essencial. Sabedoria para quê, pastor? Para me curvar diante desse Deus. Sabedoria para enxergá-lo. Sabedoria para aceitá-lo. Sabedoria para ter fé nele. Para viver de acordo com a vontade dele. Sabedoria para dizer não para mim mesmo e sim para ele, para a vontade dele na minha vida. As pessoas vão dizer, olha que burro. Aí Deus vai dizer, olha que sábio. Né? Tu não tem inteligência não, mas gastando teu domingo de manhã na igreja. Mas... Não, realmente eu não sou inteligente, eu sou sábio. Estou sendo sábio. E o que é que vai acontecer com os sábios? De acordo com esse versículo. Qual vai ser o resultado? Os que forem sábios, pois, brilharão. Só até aí. Brilharão. Na minha tem resplandecerão como o fulgor do firmamento. Brilharão é ainda mais claro. Né? Então, irmãos, lá em Filipenses 2:15, diz que nós seremos como luzeiros no mundo. Aqueles que obedecem a Deus vão brilhar para Deus e com Deus. Eu quero ser sábio, pastor. Como eu consigo? Primeiro, Tiago diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Se eu não estou sabendo como agir, não estou sabendo como falar, me ajuda. Ah, Deus vai ajudar. Deus vai derramar sabedoria do alto sobre as nossas vidas. Mas também a leitura da palavra, a meditação na palavra nos torna pessoas sábias. Lá em 2 Timóteo, verso 3 e 15, diz assim, ó. E que desde a infância, Paulo escrevendo a Timóteo, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras é a palavra de Deus. Paulo diz, Timóteo, desde criança, você tem sido ensinado nas sagradas letras. Elas podem te tornar sábio para a salvação. Então, é através da Bíblia que alguém se torna sábio. Orando e lendo a palavra de Deus, a sabedoria vai vir aos nossos corações. Então, sejamos sábios, irmãos, para tomar as decisões certas, as decisões que agradam ao nosso Deus. Para concluir, Daniel fala sobre o que podemos fazer. Para encerrar, então, final do verso 3 diz, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, eu vou brilhar para Deus, primeiro quando eu for sábio. Mas aqui ensina que eu não devo pensar apenas em mim. Eu tenho que pensar nos outros, na ressurreição dos outros, na salvação dos outros. Por isso ele diz, e o que a muitos conduzirem à justiça, ou seja, quem levar pessoas a Deus, também brilharão como as estrelas. Quando? Sempre e eternamente. Irmãos, como vale a pena servir ao nosso Deus. Não apenas nós somos sábios, não apenas nós somos salvos. Se nós ajudarmos outros, nós iremos brilhar pelo que nós fizemos. Vinícius. E é mesmo, é mesmo. De Deus, né? Glória a Deus, olha aí. Interessante. Fulgor é reflexo da luz. É usado em que sentido essa palavra? Olha como EBD também é cultura, né? EBD também é cultura, né? Olha aí, rapaz. Fulgor. Interessante. A palavra pouco usada, mas
é usado hoje em dia na indústria, né? É o reflexo da luz. Então, eles brilharão, melhor a minha, viu, gente? Resplandecerão como fulgor do firmamento. Ou seja, nós não seremos sóis, nós seremos luas, né? Porque o sol ele tem luz própria, é Deus. Nós seremos luas que refletem o brilho do sol, né? Que privilégio, irmãos. Deus ele compartilha a sua glória conosco, né? Permite que brilhemos através dele para outras pessoas. Então esse é o objetivo. Como vale a pena servir ao nosso Deus. Como as estrelas, né? Na continuação, sempre e eternamente. Ou seja, enquanto Deus brilhar, nós estaremos com Ele, brilhando com Ele, refletindo a glória dEle. Exatamente isso que a Bíblia ensina, Vinícius. A glória de Deus vai ser transmitida em nós e através de nós. Glória a Deus. Muito bom. Nos ajudou a entender ainda mais a palavra do Senhor. Pergunta agora, então, é o que nós temos sido e o que nós temos feito. Será que nós temos sido pessoas sábias? Porque muitas vezes os seres humanos estão tomando decisões pensando apenas em quê? No presente, no agora, no momento. Mas os sábios não, estão pensando no futuro. Não apenas no futuro breve, mas no futuro longo. Quando Jesus voltar, eu vou me agradar, eu vou me orgulhar disso que eu fiz, eu vou me envergonhar. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Ser sábios. Não pensar no momento, não agir pelo impulso, mas com sabedoria. O que é melhor eu fazer? Como é a melhor maneira de eu falar com essa pessoa, de eu agir? E será que nós estamos procurando trazer outras pessoas para Jesus? Porque às vezes nós vamos nos acomodando, pensando apenas em nós. Mas ao nosso redor há pessoas que se morrerem hoje, elas vão para a vergonha e horror eterno. Mas Deus conta comigo, Deus conta com você para ajudar essas pessoas. Para dizer, olha, Deus tem algo melhor para você. Deus enviou o seu filho para derramar o sangue dele por você. E aí talvez a pessoa na hora vai levar um susto, mas tu falando isso para mim eu estava no caminho errado, mas agora eu quero fazer o que é certo. E eu estou aqui para ajudar você. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Quem sabe a pessoa na hora mesmo diga, eu quero, eu preciso de Jesus. Ou então, não, me fala mais um pouquinho depois, né? Deus pode usar cada um de nós. Amém, irmãos? Convido os irmãos a ficarmos de pé. Vamos encerrar aqui esse nosso estudo sobre a ressurreição da carne. Creio na ressurreição da carne. Que possamos crer e, ao crermos, que sejamos sábios e que possamos conduzir outros ao Senhor Jesus. Amém? Convidar minha esposa para fazer uma oração.